Muito bem, nós vamos ler as Escrituras então. Marcos 7, verso 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavrar? E ele, respondendo, disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes, isto é, guarda, a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, isto é, invalidar o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, diante do Senhor, nós oramos nesse instante, Pai. Aleluia. Pai querido, Pai amado, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, e que a mão de misericórdia do Senhor esteja no coração de cada um, no coração de cada irmão, do jovem, do menino, da menina, do mais novo até o mais velho. Que possamos, Pai, sair daqui melhores, que possamos ter um entendimento melhor, um coração mais aberto para a Tua Palavra. Senhor, a cada dia, Senhor, é uma nova maneira, uma nova forma de nós melhorarmos cada vez mais, diante desse tempo terrível. E a graça do Senhor ainda continua aqui na terra. Continua estendida para homens e para mulheres. Mas nós sabemos que um dia esta graça vai terminar. Essa misericórdia acabará. E então os homens não poderão mais ter acesso a esta palavra, ter acesso a essa mensagem, ter acesso à graça, ter acesso ao trono da graça. Mas enquanto estamos aqui, estamos tendo esta rica oportunidade de apresentar perante o trono de Deus, que agora tem misericórdia. Mas quando a misericórdia for retirada com seu sangue, esse trono se tornará o trono de juízo, o trono branco do Senhor. Nós não queremos isso nas nossas vidas, Senhor. Não queremos isso nas vidas de ninguém. Mas é pela graça que somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo ressuscitado. Amém. E aqui estamos, ó Pai, diante do Senhor, mais uma vez, para proclamar a Tua Palavra, para crer na Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Hoje, sábado 17 de novembro de 2018. Como o tempo passa rápido, né, irmão? Como o tempo está passando rápido. E o tempo, o próprio tempo está golpeando as pessoas e elas mesmas não sabem. O próprio tempo. A Bíblia diz que existe tempo para tudo. A palavra tempo significa limite de uma jornada, de um dia, de uma noite, de uma dispensação. Só não existe tempo na eternidade. Amém. Mas fora da eternidade, tudo tem seu tempo. Um tempo pode durar 1 milhão de anos, um tempo pode durar 2.000 anos, 2 milhões. E, no entanto, o tempo
ele é bom para alguém e pode ser péssimo para outro. O tempo pode ser o nosso favor e o tempo também pode ser contra nós. Mas o tempo foi dado a nós para que nós administrássemos ele. O tempo foi dado a nós para que nós administrássemos. E essa administração não é fácil, porque o próprio Salomão disse que deveríamos saber administrar o tempo. Porque ele disse que debaixo dos céus e em cima da terra há tempo para tudo. Tempo de plantar, mas também tem tempo de colher. Tempo de sorrir, tempo de ficar triste. Existe tempo para tudo. Tempo de chorar, tempo de alegrar. Tempo para acertar. Tempo para desfazer, tempo para juntar. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu e em cima na terra. Amém. Onde o homem é convivente com o tempo. Mas o tempo, ele se torna inimigo das pessoas desde quando a pessoa vai sendo desgastada com o tempo. E o tempo acaba se tornando um inimigo. Uma mulher, quando está grávida, pronta para dar à luz, ela não vê a hora e o tempo do filho nascer. E então chegou o tempo do nascimento. Mas aquela criança nasce. Que maravilha, que alegria. Agora é tempo de sorrir. É tempo de alegrar. Mas aquela criança nasce, cresce, tem seus 14, tem seus 21, tem os seus 30, tem os seus 40. Agora aquela alegria, aquele tempo que estava ansioso para nascer, agora esse tempo agora é inimigo, porque o tempo está te envelhecendo. Verdade. O tempo está levando você não mais para viver, para poder ter vida, mas está levando você para uma morte. Porque a cada dia que nós vivemos na Terra, estamos morrendo um pouco. Hoje aparece um cabelo branco, amanhã aparece outro cabelinho branco. Hoje um dente está furado, outro é a dentadura toda que está. Hoje é uma dor na perna, amanhã é a dor na outra perna. Hoje eu não consigo mais subir a escada, antes eu conseguia, porque antes o tempo era a meu favor, mas agora o tempo é meu inimigo. Quem está entendendo, irmãos? Sim. Nós vamos morrendo aos poucos. E o tempo se encarrega disso. E o tempo é o encarregado de Deus para fazer isso. O tempo é massacrante porque ele faz aos poucos. Ele vai te matando aos poucos, envelhecendo aos poucos. Existe um tempo em que a criança quer ter 18. Existe um tempo que um homem de 70 quer ter de seus 18 de volta. Mas esse tempo não volta mais. Esse tempo não volta mais. Quando a criança chega perto da mãe com 10 anos, mãe, deixa eu ir no teu lugar, deixa eu ir. Ele diz, você não pode porque você não tem idade. Ah, mas eu estou doido que chega o tempo de eu ter meus 18. E aí chega os 18. E aí ele faz o que tem que fazer. Se é coisa certa ou se é coisa errada, ele vai fazer. Se é coisa correta, se é coisa certa, ele vai fazer. Ele vai dar o máximo de sua energia vital que ele tem, dos 18 aos 21 anos de idade. Vai extrair dele e tirar dele toda a força varonil que ele tem. Ele vai pescar, ele sobe montanha, ele corre, ele sobe em árvore, ele sobe escada, vai numa festa.
E quando chega aos 60, aos 70, ele diz: se eu tivesse de volta os meus 18. Eu queria ter de volta os meus 18. Uma criança, quando é impedida de fazer uma coisa, fica doido que chega os 18. E o velho, que já está quase indo para a cova, quer voltar a ter os 18 outra vez. Você viu que há um paralelo na vida? Verdade. A vida e a morte andam juntas. Elas estão ali. Não se pode ter a vida se não tiver a morte do lado. Isso prova que existe uma morte por causa da vida. Isso prova que há uma morte por causa da vida. Isso prova porque existe uma vida por causa da morte. E o tempo se tornou inimigo de nós todos. Paulo mesmo chega a dizer, em um tempo de experiência, porque a única coisa que você arruma no tempo é ganhar uma experiência. É a única coisa que você pode fazer no tempo, é ganhar experiência. O tempo leva você a ter uma experiência. Se você não tem experiência no tempo, então tem alguma coisa errada em algum lugar. O tempo leva você a pensar, leva você a refletir, leva você a considerar. Chega um ponto que você fez tanta burrice, tanta coisa errada, que você fala, com o tempo que você tem hoje, se eu tivesse naquele tempo eu não fazia. Mas por que você pensa agora que não fazia quando você tinha aquela idade? Quando você fez aquilo? Porque o tempo agora te mostrou, te levou a ter uma experiência. Amém, irmãos? Essa experiência não levou você para o futuro, levou você para o passado, para ver o que você era. Paulo chega a dizer, com a experiência, com o tempo que ele teve na presença de Deus. Ele disse, quando eu era menino, eu fazia as coisas que era de menino. Mas agora eu estou grande, eu estou adulto, eu sei muito bem o que eu devo fazer. Amém, irmão? Amém. Mas o tempo se torna inimigo de muita gente. O tempo. Já pensou uma pessoa atrasada, irmão? Já pensou? Já pensou uma pessoa atrasada? O irmão Brana conta a história de homens que ele conheceu morrendo no hospital, quase fechando os olhos, dando o seu último respiro, falando assim para ele, irmão Brana, como eu gostaria de voltar no tempo. Irmão Brana, como eu gostaria de ter mais 5 horas de vida, ou 5 dias, para tentar pelo menos resolver tantas coisinhas que eu deixei para trás sem resolver. Como eu gostaria de ter esse tempo, mas infelizmente não pode. Nesse momento você daria tudo para ter esse tempinho. O homem mais rico do mundo naquela época, na década de 60, um milionário morrendo de câncer na cama, porque já tinha sido desenganado, os médicos podem levar para casa. Ele disse assim, eu daria toda a minha fortuna para eu poder viver mais 1 ano na presença de todos vocês. Mas ele não pôde. Ele não pôde ganhar mais nem um tempinho mais. Ele não pôde ganhar mais nenhum tempo mais. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos presos a nós mesmos. Presos a ideias, presos a razões, presos, quem sabe, a uma doutrina, a um segmento, a uma tradição. E aquela prisão não permite nós olhar o que Deus está fazendo. Não permite olhar as coisas como deveria ser olhada. Puxa vida!
Se eu tivesse pensado direito, eu não tinha falado aquilo com a minha esposa. Se eu tivesse pensado direito, eu não teria agido daquela maneira com meu marido, como eu agi naquele tempo. Se eu tivesse pensado direito, eu não teria feito aquilo que eu tinha feito. Mas por que agora você pensa nisso? Porque o tempo agora está sendo a seu favor. Mas se por acaso você tiver que um dia, na dificuldade, no restinho de tempo de chegar para aquela pessoa para pedir perdão e não tiver tempo de pedir, o tempo agora é seu maior inimigo. Quem está entendendo, irmão? Verdade. Vocês estão entendendo? Amém. Às vezes nós estamos fechados, presos a nós mesmos. Quantas pessoas que estão presas, que o ego é sua prisão? Ele fica preso a seu ego. Quantas pessoas não estão presas à sua própria razão? Não, eu tenho razão. Sempre tem razão. Quantas pessoas estão presas à sua própria mentira? Sabe que cometeu isso, mas continua falando que mentira. Não fui eu. Eles estão presos à sua própria mentira. E aí as pessoas ficam fazendo o tempo todo o que é errado devido ao tempo. Mas chegará um tempo em que desejará fazer o que é certo e não poderá fazer mais. Vocês estão entendendo? Quando Jesus Cristo falou para as eras da igreja, ele disse: eu dei tempo. Eu dei tempo para que vocês se acertassem. Eu dei tempo para que vocês se arrependessem, mas não quiseram. Eu fui longânimo com vocês, mas vocês não quiseram. Jesus foi lá no inferno, ele foi lá nas almas que estavam em prisão. Jesus falava o que para eles? Fala de tempo. Olha o que Jesus veio para fazer. Foi lá no inferno, como diz Pedro, Jesus pregou para as almas que estavam em prisão para falar de quê? Sobre tempo. Ele foi falar do tempo, da longanimidade que esperava nos dias de Noé. Quem está entendendo, irmão? Ele foi falar do tempo. Dê-lhe tempo para que vocês arrependessem. Dê-lhe tempo. Enquanto a arca estava construindo, era o tempo. Enquanto a arca estava sendo construída, era o tempo. Quando vocês viram a primeira madeira sendo colocada na arca, começou o tempo. Mas vocês não estavam nem aí para o tempo. Vocês não estavam nem aí para o tempo. Sim, existem pessoas que estão presas. Pessoas que estão presas à falta de humildade. Não se humilha. Presas às incertezas. Não sabe o que é certo. Não tem certeza de nada. Presas à indecisão. Não decide nada, não sabe se vai ou se fica. Presas, como disse a Bíblia, eles estão presos em um vale de quê? De decisão. Não sabe o que fazer. Não sabe se vai, não sabe se fica. Gente, ou nós vamos para Canaã ou voltamos para o Egito. Qual é a vontade de Deus? Vamos para Canaã. Amém, irmão? Amém. Vale. E Jesus encontrou aqui um grupo de pessoas na Bíblia, um grupo de religiosos, que estavam presos a quê? Estavam presos à tradição. É o que mais prende as pessoas hoje. Como eu disse ontem, religião. As pessoas estão presas a ideias humanas, a doutrinas humanas, a credos, a dogmas. As pessoas estão presas a preceitos, a conceitos humanos. As pessoas estão presas. E enquanto estão presas, o tempo é o maior inimigo delas. Porque quando a porta fechar, acabou o tempo. Quem está entendendo, irmão? Não há mais tempo.
E Jesus aqui na terra, quando ele estava aqui na terra, era o melhor tempo que o homem já teve. Amém? Amém. Quando Jesus esteve aqui na terra, foi a melhor hora que o homem teve. O melhor tempo. Quando Jesus estava aqui na terra, andando entre nós, foi o melhor momento, a melhor hora, o melhor instante. Foi o melhor momento, o melhor tempo em que o homem pôde ter na terra. Mas enquanto Jesus estava aqui na terra, sendo o melhor momento do homem, a tradição, a religião estava fazendo com que eles perdessem seu tempo. Verdade. Durante as eras, a igreja mergulhou nas trevas doutrinárias, mergulhou no catolicismo, mergulhou no igrejismo, mergulhou na catástrofe que o homem sempre fez, invalidar o poder de Deus pela palavra, pela sua própria tradição. Verdade. Nas eras das trevas, o homem enterrou a Bíblia, abriu o chão, fez do chão um caixão e jogou a Bíblia lá dentro e enterrou. Eles enterraram a Bíblia. E a igreja entrou num tempo de escuridão, na era das trevas. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí Deus havia prometido que no tempo do fim, no tempo das luzes do entardecer, haveria luz. E o melhor tempo que nós temos é agora, amém? Glória a Deus. O melhor tempo que nós temos é agora. O melhor tempo que o mundo está tendo é agora. O melhor momento que cada indivíduo está tendo é agora. O melhor momento que o batista, metodista, presbiteriano, pentecostal está tendo é agora. Assim como no dia de Jesus, o melhor momento em que os essênios, herodianos, fariseus, saduceus era aquela hora. Assim também é hoje, o melhor momento é agora. Amém, irmão? Mas o que foi que fizeram que eles cegassem? O que foi que fez com que eles perdessem aquele momento? Aquele tempo maravilhoso? O que foi que fez com que eles perdessem o momento, a fase melhor na vida deles? A tradição. A religião. Eles não conheceram nem o dia, nem a hora em que estavam vivendo. O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Reconhecendo o dia e a hora em que estamos vivendo. Eles não reconheceram o dia, nem a hora em que estava vivendo. Dia fala de tempo. Hora fala de tempo. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha, eu vou repetir outra vez. O irmão Brana pregou a mensagem titulada Reconhecendo o seu dia, a hora que estamos vivendo. O dia da sua mensagem. Dia fala da hora, do tempo. E eles não reconheceram. Você sabe o que ele estava preocupado? Ele estava preocupado com outro tipo de tempo. Ele estava preocupado com outro tipo de tempo. E eles não reconheceram o tempo e a hora em que ele estava vivendo. Não reconheceu o momento. Não reconheceu a oportunidade no momento que eles estavam vivendo ali. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui e soa como estranho. Quando Jesus nasceu na terra, quando Jesus veio ao mundo, presta atenção. O profeta disse que quando os magos veio lá do ocidente para o oriente, viajando nos camelos por 2 anos, seguindo a coluna de fogo, seguindo aquela luz, aquela estrela, o irmão Brana disse que eles saíram lá da Mesopotâmia, saíram lá da Babilônia, que eles eram babilônicos, saíram lá da Babilônia com seus presentes, mas na verdade o maior presente estava sendo dado para eles. Amém, irmão? Amém. Deus deu um presente ao mundo, diz o profeta, era Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. Deu um presente. Quando as estrelas estavam ali no céu e elas se alinharam, os 3 magos observaram aquilo. Aquilo chamou a atenção deles. E quando aquelas estrelas de 100, Jafé,
e cão se cruzaram, se tornando uma só. Eles disseram: Deus está na terra. Amém? Amém. Aí o irmão Branham disse: Jesus foi o maior presente que Deus deu para o homem. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Amém. De lá para cá tem 2000 anos. De lá para cá tem 2000 anos. E nós não temos sabido, não temos notícia de nenhum presente que Deus tem dado ao mundo como um dom. Mas nos dias que o William Branham nasceu, amém, irmão? Nos dias que o William Branham nasceu, pairou sobre o bebê uma luz vindo do céu. Amém, irmão? E sua mãe não soube falar o que era. A parteira que estava fazendo o parto não soube falar o que era. O pai também não sabia falar o que era. Mas quando o menino se tornou jovem, e com 17, 18 anos, entrando dentro do ônibus, encontrou com quem? Com o mesmo espírito que estava nos magos. Amém? Encontrou com a mulher. Encontrou com a mulher que tinha o mesmo espírito daqueles magos, estudiosos. Ela era o que mesmo? Uma astróloga. Eles conheciam os astros. Elas eram astrólogas. E ela ali dentro do ônibus, ali observando no trem, sei lá, dentro do ônibus, olhando para ele. E ele ficou olhando para ela, olhando para ele. E na hora que saiu do trem, do ônibus, a mulher, opa, e ele ficou incomodado com aquilo. Ei, eu não consigo parar de ver, não consigo parar de olhar. Ele disse: eu observei, eu estava observando e tudo mais. Mas o que está acontecendo? É porque você é uma pessoa diferente. Sei, eu já ouvi falar disso, sobre isso e tal. Mas o que é? Eu posso lhe dizer uma coisa? É porque eu sou astróloga e tal, eu estudo os astros. Ele disse: até aí tudo bem, o que tem a ver? É porque eu vi uma luz e essa luz não para de seguir você. Essa luz está seguindo você desde o seu nascimento. Aleluia. E você nasceu sobre tal signo. Foi. Você nasceu em tal época. Foi. Pois é. Isso não aconteceu desde os dias do nascimento de Jesus Cristo. Quando aquelas 3 estrelas se alinharam, Deus deu um presente ao mundo que era Jesus. E de lá para cá, aquelas 3 estrelas nunca se alinharam mais. Desde o nascimento de Jesus Cristo. E de novo, nesse tempo, elas se alinharam para uma. E Deus novamente está dando um presente ao mundo. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Essa é a oportunidade que nós tivemos. E aqui estou eu com a mensagem dentro da mão. Amém, irmão? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe qual foi a melhor coisa que você fez na vida? Você sabe qual foi a melhor coisa que você fez na vida? Usufruindo do tempo que Deus te deu? Amém? Foi ter aceitado a mensagem do profeta. Amém. Deus nos deu um tempo para que nós alcançássemos isso. E não deixou nós perecer com o tempo. Amém, irmão? Porque o mundo vai perecer. A religião vai perecer. Os sistemas do mundo vai perecer. Porque deixaram passar por alto o sinal verdadeiro de Deus. Mas você foi espiritual. Foi suficiente espiritual para não deixar Deus passar diante de você. Amém, irmão? Por isso que a noiva, ela é tipificada em Abraão. Abraão é espiritual. Abraão viu a voz de Deus lá em Ur e saiu de Ur e começou a caminhar na frente de Deus. Mas o dia que Abraão viu Deus em carne humana, ele não deixou passar. Ele tinha espiritualidade, ele tinha percepção profética. Se levantou e disse: não vou deixar o Senhor passar de mim. Amém, irmão? Deus está passando pela cabeça batista, metodista, presbiteriana. Mas quando passou na sua casa, você diz: aqui não passa. Amém, irmão? Eu quero um tempinho com o Senhor. Senta aqui comigo. Senta e come comigo. E ele disse isso: aquele que deixar eu entrar, eu vou entrar e vou cear com ele e vou comer com ele. E ele está ceando conosco, meu Deus. Glória a Deus. Amém? Qual foi o melhor tempo de Abraão? Qual foi o melhor tempo de Abraão? Você fala assim: Abraão teve muito gozo quando Isaac nasceu. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Se ele perdesse Isaac, Deus traria ele de novo na ressurreição.
Mas se ele deixasse Deus passar, seria a única oportunidade que ele teria. Amém. Aleluia. Ele não deixou passar. Ele viu Deus vindo, caminhando nas campinas. Caminhando nas campinhas, os 3 anjos vindo. E Abraão viu que ninguém percebeu nada. Mas o crente espiritual percebe. Amém. Glória a Deus. O crente espiritual percebe. O que a religião não vê? A religião hoje vê assim. A religião fala assim. É assim que a religião prega. A religião assim. Irmãos, Jesus disse que como foi o dia de Noé, será vindo o Filho do Homem. Irmãos, Jesus disse como foi o dia de Sodoma, seria como foi o dia do Filho do Homem. Olha aí como é que os homens estão. Homem com homem, mulher com mulher. Olha casamento, divórcio e tal, as mais bonitas. É assim que é a pregação deles. Eles só conseguem ver isso. Só conseguem ver o sinal de Sodoma e só conseguem ver o sinal de Gomorra. Mas nós, além de ver o sinal de Sodoma e o sinal de Gomorra, temos o profeta manifestado. Amém? Amém. Eles conseguem ver o sinal do mundo, mas não conseguem ver o sinal para o mundo. Vê o sinal do mundo, mas não conseguem ver o sinal para o mundo. Aleluia. O sinal do mundo está aí, mas para o mundo. Oh, glória. Amém, irmão? Aqui está. Que coisa. Que coisa, que coisa. As pessoas preferiram ficar na tradição. Não, eu vou morrer batista mesmo. Eu nasci pentecostal, vou morrer pentecostal. Eu nasci católico, vou morrer católico e tal. Meu pai foi dessa igreja, meu avô também, meu tio e assim por diante. Nós seguimos uma linha de regra. E aí a Bíblia diz que eles invalidaram o poder de Deus por causa da tradição. Vós invalidais o poder de Deus por causa da vossa tradição. É a tradição que impede vocês de ver a palavra da hora. É a tradição que impede vocês de ver batismo em nome de Jesus Cristo na Bíblia. É a tradição que impede ver Santa Ceia com pão asmo, vinho e lava-pés na Bíblia. É a tradição que impede de ver que a mulher não pode ser uma pregadora na Bíblia. É a tradição que impede o homem de entender que não foi uma maçã mordida. É a tradição que impede o homem de ver que é um só Deus. Aleluia. É a tradição que impede o homem de ver um profeta para essa era. Mas a tradição, irmão, não foi e não teve tempo suficiente para segurar você. Uma águia fia lá dentro. Glória a Deus. Não teve. Jesus encontrou com um povo sábio naquele dia, como nos dias de hoje o Filho do Homem encontrou. Sabia disso? Jesus encontrou com um sacerdote sábio, como nos dias de hoje o Filho do Homem encontrou outra vez. Jesus encontrou assim. Olha, eu admiro vocês, em outras palavras. Eu estou falando aqui, nas minhas palavras. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu admiro vocês. Vocês conhecem o tempo. Vocês olham para o céu e diz na tarde, olha, o céu está ficando vermelho, amanhã vai fazer frio. Aí quando levanta de manhã, vê o céu meio escuro, à tarde vai chover. Hipócritas, vocês têm entendimento, têm conhecimento para poder discernir a face dos céus, mas não pode discernir o tempo em que vocês estão vivendo agora. É verdade. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. E a ciência hoje é a mesma coisa. A religião hoje é a mesma coisa. Você olha, tem boas igrejas. Você olha bons templos. Igrejas finíssimas. Templos suntuosos, chamativos da nossa atenção. Chama a atenção pela sua estrutura, por tudo e tal e tal. Quem congrega nela, o senador, o prefeito, o juiz da cidade vai lá e assim por diante. Tem bons teólogos, bons oradores, sabe bem trazer uma mensagem elaborada, mecanizada. Tem ali o seu textual, contextual, tudo, aquela coisa toda, a hermenêutica, a epilêutica, sei o que faz. Eles conhecem o tempo, conhecem todas essas coisas, sabem falar bem, sabem se dirigir no púlpito, sabem expressar.
mas não conhece o tempo e a hora que nós estamos vivendo. Não conhece o tempo e a hora que estamos vivendo. Os irmãos estão entendendo? Não conhece. Mas isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus se compadece. Amém. Amém, irmãos? Veja, nós não deixamos passar a oportunidade, porque o tempo é escasso, o tempo é inimigo, o tempo é inimigo. Já pensou você alguém que está precisando de tempo? Você já pensou alguém que está precisando de oxigênio? Você já pensou de alguém que está precisando de luz, está precisando de água, tempo, precisando disso? Precisando que o ônibus se espere por um tempinho para ele não perder? Precisando disso, daquilo outro? Quem está entendendo, irmão? Ou o tempo não perdoa, irmãos. Quando chega a hora, acabou. Os irmãos estão entendendo, irmão? Só quem pode fazer isso é só Deus. Você sabe que o tempo estava sendo contrário. O tempo era inimigo de Josué naquela hora. Naquele momento o tempo era inimigo de Josué. Josué estava lutando com dois inimigos. Estava lutando com os filisteus, estava lutando com os anaquins, e estava lutando também contra o tempo. Porque Israel só sabe lutar de dia, de noite não. Verdade. Porque se lutasse de noite, ia matar os próprios amigos sem saber, fogo amigo. Então Josué disse: Senhor, estamos com um inimigo aqui, é o tempo. O tempo está sendo meu inimigo agora. Então disse Josué, não precisou nem orar, disse: Sol, detém ali, amém, irmão? Porque eu preciso de tempo. Amém. E Deus disse: tudo bem, vou mexer na natureza. Os cientistas dizem que não pode crer naquilo, que o sol parou. Porque se o sol parou, o astro parou. Se o sol parou, a Terra tinha que parar, porque o sol está no movimento de transladação, a Terra no movimento de rotação. O sistema solar inteiro está sobre gravidade. Eu digo uma coisa para você, diz o irmão Branham: Josué não parou, foi só o sol, não. Ele parou o universo. Porque tudo está conectado, amém, irmão? Porque tudo está conectado. Se ele parou um aço no céu, ele tinha que parar todo o universo. Até a expansão naquele momento parou de expandir. Porque quando ele disse: Sol, detém no vale de Ajalon. Lua, retém ali, amém, irmão? Amém. Pare o tempo, eu preciso de tempo. E Deus então segurou na palavra de Josué e deu tempo, ele matou cada inimigo, amém, irmão? Quando você é sincero, quando você é honesto, quando você está querendo fazer o que é certo, Deus pode parar o tempo para você. Deus pode fazer com que um ônibus atrase por causa de você. Deus pode fazer isso. Um dia minha esposa, foi que mesmo, gente, foi o que mesmo, a minha esposa estava tendo um problema, eu não sei o que era um problema de mulher, estava tendo um problema, e ela tinha que marcar com o ginecologista lá embaixo, no posto de saúde, e não é que ela esqueceu? Correndo atrás, naquele tempo, teve um tempo, foi quando, logo, naquele tempo, bem lá atrás, 20 anos atrás, tinha de recurso nem pagar um médico, ginecologista, nós estávamos dependendo do Estado. E aí ela conseguiu, com muito custo, marcar a consulta. E aí quando não foi de manhã, recebeu a ligação. Eu trabalhava na ótica ainda, ela recebeu a ligação. Ah, senhora André, então, olha, foi marcar para a senhora hoje às 13 horas em ponto, tá? Só tem que estar aqui. Depois de um ano e tanto. Marcar. E aí ela foi envolvendo, e eu estava na ótica, ela trabalhou, estava trabalhando, ela ligou, sabe quem foi que ligou para mim? O médico estava, que bom, que não esquece ela não, e tal. Mas ela se interteu com o negócio de menino, da banha, aquela coisa toda, e quando ela foi olhar no relógio, era 13 horas em ponto. Ela tinha que estar lá, 13 horas, porque ela era a primeira. Era a primeira. Esse médico que está lá não costumava atrasar. Esse médico que estava lá não costumava atrasar.
Nesse dia ele atrasou. A minha esposa só falou assim: ô Senhor, vai na frente e segura meu lugar para mim. Ela conta isso, depois ela pode contar isso para vocês. Quando ela chegou lá 13, porque até descer lá embaixo, era 1h11 ou 1h12. Ela chegou lá suada, cansada. Você me desculpa, é porque eu tive que investir lá com as crianças e tudo mais e tal. Desculpa o quê, senhora? Desculpa o quê? O que você está falando? É porque eu atrasei. Não, só teve aqui a meia hora atrás. A senhora, eu vi a senhora estava aqui, deu seu nome aqui. Não. Minha esposa parou na hora. Mas eu sei o que era. Eu sei muito bem, era a teofania dela. Aleluia. Diz o irmão Branco que a nossa teofania trabalha por nós, sem saber que nós estamos trabalhando. A teofania foi lá. E a mulher disse: você esteve aqui sim, 30 minutos antes, você veio aqui, deu o nome e está esperando aí fora. Você falou assim: eu vou esperar aqui fora. O médico não chegou ainda, mas está chegando já. Amém, irmão? Amém? Vejam bem como é que as coisas. Vejam bem, quando a pessoa é sincera do coração, Deus resolve, Deus dá um jeitinho no tempo. Vai e diz para Zedequias que está morto. Põe em ordem sua casa que vai morrer. Acabou o tempo para ele. Isaías foi lá, vai morrer. Infelizmente vai morrer, está morto. Isaías deu as costas e foi embora da cidade. E Zedequias pôs sua cara, pôs seu rosto na parede, começou a clamar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar. A Bíblia diz que aquilo tocou o coração de Deus. Isaías estava longe da cidade já. E Deus diz: Isaías, volta de novo. Volta de novo. E fala para Zedequias que eu estou dando mais 15 anos para ele. Amém, irmão? Mais 15 anos para ele. É isso, irmão. Então vejam bem a situação. Cadê o seu profeta Elias? A viúva. Então veja bem como é que é a coisa. Como é que é as coisas. Qual foi o melhor momento na vida daquele jovem rico? O aniversário de 3 anos? Os pais deu aquela festona? Quando ele fez a faculdade? Vamos dizer assim. Quando ele namorou pela primeira vez? Quando ele ganhou um presente do pai pela primeira vez? O melhor momento, o tempo que ele teve foi na frente de Jesus Cristo. Amém, irmão? Foi o melhor momento da vida dele estar na frente de Jesus Cristo. Há muitas coisas boas que eu estive de momento nessa terra. Quando eu me casei, foi um momento bom. Quando eu tive meu primeiro filho ali, meu filho nascido ali, foi um momento maravilhoso. Segundo, terceiro, muito bom. Quando eu fui um consagrado a ser pastor, foi muito bom. Há muitos momentos na vida, mas o melhor momento que eu tive na vida foi encontrar com isso aqui, ó. Amém, irmão? Foi encontrar com isso aqui. Esse foi o maior momento da minha vida. Porque se eu deixasse passar, não importa se eu tinha sido bem com meu filho, com minha esposa, com meu carro, com meu dinheiro, não importa, eu estava perdido. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E ali estavam os fariseus, cegos, cegados. Ali com aquela sabe? Que religioso é o seguinte. Religioso é igual aqueles burros que tem aquele negócio, mas chama? Aquelas viseiras. Aquele negócio assim, ó. Que o burro vai aqui na frente, aqui, ó. Ele não pode olhar para cá e nem para cá. A Batista, Metodista, Presbiteriana diz: ó, você tem que crer como nós cremos, tá? E não dá ouvido a ninguém mais. Aí, ó. Ele, ó. Aí vem Jesus Cristo, porque o bom animal que está com o cabresto, você dá um toque nele, ele vira à direita e à esquerda. Ele sabe onde tem que virar. Quem já montou em cavalo? Levanta a mão. Você dá um toque assim, ó, ele já sabe que tem que virar para a esquerda. Você dá um toque assim, ele sabe que tem que virar para a direita. É ou não é, irmão? E o cristão que é livre para crer em Deus, um toque do Espírito Santo leva ele para a palavra. Amém, irmão? Ele permite o Espírito Santo guiar ele. Porque é aí que Jesus veio e disse, quando estava aqui na terra: e todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, esse virá a mim. Os irmãos estão entendendo? Quando Jesus apareceu, eles não aceitaram o ensinamento de Deus. Continuaram presos ao sistema. Continuaram presos ao sistema. Jesus
depois de ser rejeitado, depois de ser jogado por um canto, a Bíblia diz que ele subiu na montanha das oliveiras e ficou olhando para Jerusalém. E de repente, grandes gotas de lágrimas começou a descer do seu olho e começou a exclamar: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, olha o tempo, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne todos os pintainhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Pois chegará a hora, o tempo. Chegará o tempo em que vocês serão sitiados, vocês serão queimados, destruídos. Chegou o tempo, 40 anos depois, Tito invade Jerusalém e mata todo mundo que estava ali dentro. Quem está entendendo, irmãos? Porque não ouviu a voz. O tempo que estava ali para ele é precioso. Você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe o que está aqui? Você fala assim: eu saí lá de Betim, coloquei R$50, R$60 de gasolina. Eu poderia ter ido no aniversário que tem hoje. Eu poderia ter ficado em casa para assistir alguma coisa. Eu poderia ter ficado... Não, irmão, você está valorizando seu tempo agora. Amém? Amém? Amém. Esse é o melhor tempo. É o melhor tempo. Sabe? E agora eu vou dizer uma coisa para você. Deus já teve o tempo dele de plantar. Sabia disso? Deus já teve o tempo dele de plantar. Agora é tempo da colheita, diz irmão Branham. Estamos no tempo da colheita. Quem está entendendo, irmão? No tempo da colheita. Está no tempo. Quando vai a colheita, o irmão Branham chega a dizer, naquelas grandes empresas, vem a debulhadeira, né? No tempo da colheita. Porque a colheita só pode ter colheita quando o grão está maduro. Quando a fruta está madura. Quando o grão está maduro. Quando o milho está maduro. Quando tudo está maduro. Aí vem a debulhadeira colhendo. Porque é tempo de colheita. Existe tempo de plantar, tempo de crescer, tempo de dar o pendão, tempo de dar flor e tempo de dar o fruto, e tempo de arrancar o fruto. E está no tempo de arrancar a igreja da terra. Amém, irmão? Amém. A grande debulhadeira virá do céu. Glória a Deus. Porque a noiva se aprontou, está se aprontando na palavra de Deus. Hein? Mas quem deu crédito nessa pregação? Verdade. Quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito? Parágrafo 16, na mensagem, a prova de sua ressurreição. Agora, o homem em sua condição carnal e suas concepções mentais, ele sempre se afasta de Deus. Tem sido assim desde o princípio. Princípio fala do tempo. Verdade. Princípio conta o tempo. O homem anseia ver o outro lado, mas ele foi colocado em uma prisão. Às vezes as tradições de homens o colocam ali, onde eles ensinam tradições de diferentes formas e motivos sobre como adorar. É assim que as tradições fazem. É assim que as tradições estão atrapalhando João Batista, atrapalhando os judeus, do tempo de João e no tempo de Jesus. Por quê? A própria samaritana deu recado para Jesus. A própria samaritana falou: Senhor, está tendo confusão aqui. Porque nós dizemos, nossos pais, que é aqui que adora. E os judeus estão ensinando que é lá em Jerusalém que deve adorar. Vocês estão entendendo, irmãos? Tradição. Aí estava tendo uma confusão entre saduceus e fariseus. O fariseu disse: olha, nós cremos sim, tem que ter ressurreição. Aí veio o saduceu e disse: não existe esse negócio de ressurreição. Estava tendo uma confusão. Eles estavam presos às suas próprias ideias e próprias tradições. Jesus veio para poder acabar com tudo aquilo. Amém, irmão? Amém. E quantas tradições tem hoje? Quantas tradições tem hoje? Cada uma diz uma coisa, cada uma diz que é assim que tem que adorar a Deus, que é assim que tem que adorar a Deus, que é dessa maneira que tem que adorar a Deus. Aí veio João Batista com a pá na mão. Aí veio João Batista, pegou e disse: esse monte aqui está alto, deixa eu abaixar. Esse monte aqui está baixo, deixa eu levar. Amém, irmão? Amém.
O William Branham veio para isso. Elias veio para isso. Fazer com que os montes altos sejam aplanados e aqueles que estão lá embaixo sejam elevados e ficar num nível só diante de Deus. Jesus veio pegar o eleito que está na Batista, o eleito que está na Metodista, o eleito que está na Assembleia, o eleito que está na Pentecostal e colocar tudo num nível só de pensamento, de conduta. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Jesus pegou um herodiano, pegou um samaritano, pegou um fariseu, pegou um saduceu e colocou todo mundo no mesmo nível, na mesma fé. E nesse último dia, Deus me pegou da Pentecostal chamada Deus Amor, pegou esse aqui da Assembleia, pegou esse aqui daquele, não sei como é que chama da igreja que é a sua lá, pegou esse aqui que é de outra igreja, pegou aquela que é da Quadrangular, pegou aquela que é Deus Amor, colocou todo mundo no nível só de pensamento. Amém, irmão? Na mesma linha de pensamento. Porque eu dizia na minha igreja que era assim. Esse aqui, como é que chama a igreja lá? Remanescente dizia que era assim. Aquela da Quadrangular dizia que era assim. Aquela que é Deus Amor dizia que era assim. Essa Assembleia dizia que era assim. Não, Deus pegou todos esses eleitos que estão lá dentro e põe tudo na mesma doutrina dos apóstolos. Amém, irmão? Na mesma fé. Aí vem Paulo, um mesmo Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém, irmão? Amém? Que Deus maravilhoso é esse? Amém, irmão? Você não podia fazer isso. Quem é que podia colocar gente de batista, metodista, presbiteriano, tudo num lugar só para aquela mesma maneira? Só Deus pode fazer isso. Pede o melhor teólogo que existe no mundo e tenta colocar batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, tudo junto, testemunho de Jeová, tudo junto. Não. Ele não consegue fazer, mas o Espírito Santo fez. Amém, irmão? O Espírito Santo fez. Aqui tem pessoas que é de diversas denominações e o Espírito Santo fez para crer numa só coisa. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Depois que eu criei, eu não estou nem mais para o tempo. Deixa chover, deixa cair fogo, o negócio é que eu crio. Amém, irmão? Eu sei o que eu tenho crido. O tempo não é mais meu inimigo mais, porque eu não deixei passar a oportunidade. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. E que nós, Pai querido, fizemos menção da Tua palavra nessa hora. E o Senhor foi longânimo para conosco. O Senhor foi longânimo. Ó Deus, nos dias de Noé, a longanimidade só pegou 8 pessoas. Nos dias de João Batista, a longanimidade pegou 6 pessoas. No dia de Jesus, a longanimidade pegou 120 no cenáculo. Oh Pai, nesses últimos dias, a longanimidade tem pegado filhas e filhos de Deus. Porque os filhos de Deus estão tendo a melhor oportunidade que já teve na vida. E nós estamos aqui na melhor delas, ó Pai. Porque nós estamos no melhor da oportunidade, Pai. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós não tínhamos isso, nós estávamos à deriva. Mas quando tomamos a Tua palavra, nós estamos no melhor da oportunidade. Ó Deus, ó Pai querido, ó Pai amado, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Confirma a Tua palavra, confirma a Tua presença em nosso coração. Ajuda cada irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor, amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe cada um.